ficar em uma posição bem confortável, observando que a coluna esteja volta, bem posicionada. Coloque os braços ao longo do corpo. Dando atenção à respiração, fazendo com que ela fique gradualmente, cada respiração mais lenta, mais profunda. É obter um estado de relaxamento pelo corpo todo, por toda a musculatura do corpo. Então, como o ar entra e sai das suas narinas. Sinta, enfim, apenas na sua respiração, nas sensações que vão sendo provenientes dela. Se tem algum pensamento, deixe que eles passem. Consequentemente, eles atrapalhariam o objetivo deste nosso exercício. E automaticamente, vocês podem ir relaxando a mente. À medida que vocês relaxam, podem ir percebendo uma sensação de bem-estar, de soltura e tranquilidade tomando conta de todo o corpo e toda a mente. Caso haja algum desconforto, jogue a respiração para este lugar, elimine imediatamente toda e qualquer sensação. Respirando profundo, suave, lentamente. Primeiramente, imaginem-se olhando para o céu azul, contemplando uma imensa nuvem branca que se destaca no fundo azul. À medida que vocês observam, percebam que ela está se aproximando e se aproximando cada vez mais. Envolve vocês completamente de uma forma carinhosa e aconchegante. Sintam-se envolvidos por essa mão. Sintam-se como se fizessem parte dela. Percebam as sensações que ela provoca no corpo de você. Em seguida, deixe-se transportar pelo vento para lugares bem distantes e jamais visitados. Iniciando assim uma viagem completa de sensações nunca experimentadas antes. Observe como fica a cidade em que você mora, em que vocês vão se distanciando, sentindo-se leve. Bem leve, como a nuvem levada pelo vento. Observem as sensações. Aos poucos a cidade vai desaparecendo do campo visual. E tudo que você pode ver agora é um mar de nuvens. Aproveitem para relaxar mais e mais. Em seguida, percebam a altitude que começa a baixar gradativamente. A nuvem desce mais ainda até que vocês possam apreciar a aproximação de uma região ainda mais definida, porque é branca como as nuvens. Vamos se aproximar. E vocês podem perceber que se tratam de montanhas muito altas, portanto cobertas de neves e de nuvens.
percebem que estão tendo o seu primeiro contato com uma cordilheira. Você vê o Himalaia, dos Alpes, da Nova Zelândia, da Suíça, ou ainda dos Andes, da América do Sul. Não importa, afinal, todas são semelhantes enquanto montanhas altas e nevadas. Então, que se aproximam mais e mais, até que se encontram com pés apoiados na neve. Percebo que vocês estão apropriadamente vestidos com roupas e equipamentos especiais para enfrentar a temperatura tão baixa. Então, sintam as reações e o contato com a neve. O que vai acontecendo no corpo de vocês? A curiosidade se torna mais intensa e você pode começar a andar. Observe a forma de caminhar, a luminosidade. Toquem o gelo. E, repentinamente, vocês se deparam com um mar de gelo branco azulado, alto, com formas impressionantes. Por favor, Maria Regina, desative seu som. Pronto, ela desativou. Cíntia, eu acho que é melhor você desligar a música, porque está cortando muito a sua voz. Eu não sei se todas estão tendo a mesma sensação. Tá bom. E a música está no fundo e ela está cortando também. Acho que é melhor só ver. Ok, eu tirei a música, então vamos continuar. Sintam as reações do contato com a neve e a curiosidade se torna mais intensa e vocês começam a andar, tocando gelo, se deparando com um mar de gelo branco azulado, alto, com formas impressionantes, lindas como um sonho. Parecem blocos de isopor devidamente cortados para maravilhar seus olhos. Caminhe por esse lugar mágico que a natureza criou. E à medida que o sol surge, observem tudo ao redor, as formas, as cores, os desenhos. Vocês se sentem seguros, guiados pela sua intuição ao caminhar sobre essa geleira. E após fartar-se da experiência, comecem a se despedir deste lugar maravilhoso. Mas sempre, sempre atentas às sensações. E preparem-se para uma nova viagem com a ajuda da nuvem que trouxe vocês até aqui. A partir, levem consigo uma sensação de plenitude e harmonia com a natureza. Vocês viajam novamente em direção às nuvens e são transportados para outras terras desconhecidas deste imenso planeta, sempre confiantes e em paz. Aos poucos, vão sentindo que a altitude vai diminuindo até tocarem novamente o chão. Vocês estão num lugar totalmente diferente do anterior, começando pela altitude, que é bem mais baixa, com calor mais intenso, com cheiro diferente, cores diferentes, assim como todas as sensações. Aos poucos, sua visão se torna mais aguçada, mais nítida. Vocês notam que estão caminhando por um vulcão, com pequenas crateras coloridas, com a boca virada para o céu. Continuem andando e observando tudo. Eles param, apesar do calor, diante de uma grande piscina aparentemente rasa, cheia de fumaça, com
temperatura aproximadamente de 70 graus. Sintam um cheiro de enxofre. Agora vocês podem admirar as cores, brancos, amarelos, cinzas, tons de azul, laranja. Continuem andando até a próxima lagoa, que contém uma água verde pálida. E logo vocês seguem a caminhada de vocês até ver todo o parque com suas lagoas de tamanhos de cores diversos, azuis de tom claro ao esmeralda, transparente, colorida. Várias tonalidades de verde, cinza, marrom, com fumaças, com lama borbulhante. Enquanto vocês ficam aí admirando esta lagoa, sua atenção subitamente é deslocada para uma parte mais alta do parque, com cores esbranquiçadas, um ruído diferente dos observados até então. Trata-se de um geyser, ou seja, um buraco de uns 35 centímetros de diâmetro, que com intervalos regulares espelha um jato de água muito quente de alguns metros de altura. A natureza, além de muito interessante, é surpreendente. Quando vocês sentirem que sua curiosidade foi satisfeita, preparem-se para uma outra viagem. Sintam as sensações em todo o corpo de vocês, diferente das sensações experimentadas na outra viagem. E agora, continuando essa viagem, respirem e relaxem. Vão observando cada parte do corpo, cada sensação. E os olhos de vocês são atraídos para uma paisagem totalmente diferente das anteriores. À medida em que descem, vocês vão contemplar um vale da lua, uma região desértica, um relevo todo irregular. Uma vez, há muitos anos atrás, era fundo de um lago. E ao descer da nuvem, vocês vão explorar cada pedaço deste lugar muito quente. Mas, apesar disso, extremamente belo. Bem quente. Sintam a sensação na pele e no corpo. Continuem andando. A única vegetação que encontram é uma variedade de cactos. Alguns com flores, outros não. Observem se tem algum som nesse lugar. Vão prestando atenção no corpo, nas sensações e se existe alguma emoção também em cada região dessa. Andem mais e mais até notar que vocês estão chegando numa região desértica diferente. Da igreja de Mel, ela vem. É importante salientar que, à medida que a luminosidade do dia muda, as cores do deserto também se alteram magicamente. Observem atentamente. Andem mais alguns quilômetros até onde a areia começa a se tornar cada vez mais avermelhada, com vegetação rasteira de vários tons de verdes, diferenciadas, arredondadas, que lembram grandes ninhos espalhados pelo chão. Algumas são espinhosas, outras com flores, outras ainda ressecadas, amareladas e tombadas para os lados, como se fossem perucas plantadas no solo. Árvores com troncos cobertos de espessa casca que se protegerem da desidratação, eucaliptos, tudo mesclado. Observe também os animais típicos dessa região, tais como a águia, a coruja, diversos tipos de pássaros, emas, cangurus, lagartos. Sintam o suor escorrendo pela face, 47 graus. Observe sensações, pensamentos e movimentos.
Quando sentirem que o dia está chegando ao fim e o céu começa a ficar colorido com as cores do pôr do sol, procurem sentar em um local mais alto para contemplar, antes de pedir carona para a nuvem e o vento. Você pega a nuvem, viaja mais um pouco e, de repente, vocês vão aterrissar num campo de trigo amarelo dourado. Caminhem nessa plantação, sintam as sensações, principalmente quando uma daquelas magníficas chuvas de verão com sol cai sobre este lugar. Continue andando por esse lugar diferente, passando por imensas árvores, sequoias, que com escavação em suas bases, formando um túnel, permitem a passagem de um carro. Olhem para cima para tentar encontrar a copa dessas árvores gigantescas. Em busca de mais uma aventura, encontrem a entrada de uma caverna. Novamente, sua curiosidade e espírito aventureiro levam a descobrir o que há no interior dela. Andem cuidadosamente, até se acostumar com a iluminação artificial e fraca. Sintam a umidade. Vão parando para poder admirar tudo que tem nessa caverna há séculos. Em determinadas partes se unem, formando colunas naturalmente ornamentadas. Sua atenção rapidamente se volta para a origem de um barulho de água caindo, que é uma pequena cachoeira de águas transparentes. Ao chegar ao lago natural, torna-se um espelho azulado. Fique aí mais um tempo, o tempo que desejar, observando todas as sensações no seu corpo, suas emoções, cada parte do corpo. E vamos nos preparar o tempo de vocês para a última viagem. Lembrando que vocês podem desfrutar da tranquilidade deste momento, de estar presente nesse momento, que agora, durante este trajeto, contato profundo com todas as sensações e percepções no corpo de vocês, sintam o frescor da brisa que toca carinhosamente o rosto de vocês. Vocês menos esperam, a nuvem baixa, e baixa mais um pouco, o suficiente para deixar que seus pés toquem as pedras roliças da praia calma. O olhar ao redor percebe que se encontram num golfo. Portanto, o mar é tranquilo, sem ondas, e você pode se refrescar com total segurança, deitando-se com a cabeça para fora da água e o resto do corpo imerso e bem acomodado sobre uma esteira anatômica formada pelas pedras. O mar é de um azul escuro encantador. Deixe seu corpo ao sabor da água salgada. Relaxe. Se permita boiar, observando as sensações. Finalmente, após essa experiência, quando vocês sentirem que está na hora, sentindo todas as sensações, vocês vão pegar carona com a nuvem novamente. Ajudadas pelo vento, quando vocês subirem nas nuvens, vocês vão ser transportadas de volta ao lar, casa de vocês. Quando chegarem em casa, reconheçam este espaço.
Observem a decoração, os móveis, os cheiros, as cores, o conforto, a segurança e tudo mais. Sentindo-se completamente segura, confiante. Tem aí o tempo necessário para vocês entrarem em contato com todas essas sensações. Quando vocês sentirem que estão satisfeitas, vocês vão se preparar para a última viagem, que é para o aqui e agora, né? Para o nosso grupo. Sempre com essa sensação de conforto, segurança, conectados com o aqui e agora. Enquanto ouvirem o som da minha voz, vocês podem continuar sentindo este relaxamento, relaxando mais e mais, percebendo a respiração, as sensações, se trazendo presente, conectadas para o aqui e agora. Contato com a essência de vocês. Trazendo todas as imagens, sensações, pensamentos, emoções. Permanecendo tranquilas, seguras, confiantes. Afinal de contas, realizaram uma grande viagem. Que conectou vocês com a sabedoria. Quando vocês sentirem que estão aqui agora, prontas para o nosso trabalho, nossa reflexão, vocês podem voltar devagarzinho para o aqui e agora. Tudo bem, gente? Deu para entrar em contato com o sentir? Sandra? Não está aí. Tá, o duro é voltar, né? Agora vocês estão bem conectadinhos. Vamos lá? Vamos começar, então? Aqui tem quem está, a Kátia. Sã, tudo bom, querida? Essa técnica que eu fiz agora é da Sandra. Tudo. Lembra disso, Sandra? Ah, Ou não? não? Não lembra? Não, faz tanto tempo. Como que chama? É viajando com as sensações, é daquela apostila que É mesmo. É. você fez Uhum. para a gente quando a gente estava no curso de TVP. É, foi mesmo. Não lembrava? Eu não prestei atenção em toda ela. Eu estava aqui Não, aproveitando que eu mudar entrei de... atrasada, né? Aí eu estava fazendo umas coisinhas aqui, que eu cheguei do médico agora. Ah, tá. Por isso que eu estou atrasada. Tá, e deu para vocês conectarem bastante? Foi muito longo, né? Normalmente eu faço uns exercícios mais curtos. Foi bom, Maria das Graças? Então tá bom. Foi Agora ótimo. eu vou relaxar mesmo. Tem não. A ideia, então, como eu estava falando para quem não veio, nós vamos falar hoje sobre o medo, né? E como transformar o medo em coragem. Então, falando um pouco mais sobre essa emoção, mas a gente já estava estudando semana passada e refletindo sobre os sintomas, né? Então, o que são os sintomas? Eles normalmente nos sinalizam
por meio do nosso corpo, e por meio de alguma coisa que nos trava, que algo tem que ser olhado no nosso sistema, ou na nossa história, ou nas nossas crenças, né? Mas dentro da visão sistêmica, a primeira coisa que a gente vai olhar vai ser para o nosso sistema, né? Porque todo sintoma que aparece, nós olhamos para a pessoa ou para nós mesmos para ver aonde que ele está nos dirigindo, para que a gente possa destravar. Então, qual o estado da doença e da consciência pensando no medo, né? Então, o que o medo nos faz fazer sempre, gente? Eu queria alguma coisa, é olhar para trás, né? Tanto que a depressão, quando a gente fala em depressão, o que acontece quando as pessoas, se você olhar a depressão e a ansiedade, a depressão sempre faz a pessoa olhar para o passado e as coisas, se a gente pensar na visão sistêmica, a gente sempre, de alguma forma, quando está travado, a gente está ligado com as coisas que os nossos ancestrais viveram, né? Ou alguma coisa que nós vivemos na nossa história que está nos amarrando. Então, não põe a mão no fogo porque o fogo queima. Tá? Na criança de pequena, eu vejo minha neta, ela já tem a noção, parece que as crianças agora mais ainda, ela vai descer uma escada, ela já vai tomar, ela toma cuidado para descer a escada. Da onde vem isso? Ela tem 1 ano, né? Fala, ela é esperta, ela pegou, não, mas ela já está trazendo a história de que aquilo é perigoso. Então, o medo ele sempre faz a gente olhar para trás, tá? Então, eu queria alguma coisa, tá? E o que faz esse medo transformar em alguma coisa que nos dá coragem? É o que eu estava querendo trazer com esse exercício, é nos trazer presente para o aqui e agora. Então, quando eu quero alguma coisa, tenho foco, o objetivo em alguma coisa, ao invés de olhar para trás e falar, eu não vou, porque senão vai acontecer isso, aquilo, ou então fugir, né? Porque uma das tendências que eu vou falar, nossa, com medo, é fugir, é se trazer presente, entrar em contato, olhar esse medo de cara, ou ver onde esse medo nos leva a olhar, tá? E transformar aquilo em recurso para seguir em frente, para seguir para o futuro. Então, o estar presente é a primeira coisa, é o aspecto positivo que te encoraja a permanecer na consciência. Então, o medo é legal nesse sentido. Ele, quando vem de um jeito positivo, ele nos obriga a permanecer no aqui e agora, aceitar a situação com coragem e vivê-la com coragem. Então, espera aí, tem alguma coisa que está me travando. Então, eu venho para o presente. Em vez de sentir que ela está travando, eu saio correndo e fugindo dela. Eu venho para o presente e daí eu vou olhar, vou ver o que está acontecendo, qual a raiz disso, da onde isso vem, quais os recursos que eu tenho para olhar para isso e aceitar como é e seguir em frente, né? Normalmente, não é o que a gente faz, né, gente? O que a gente costuma fazer quando o medo nos assola? Em primeiro lugar, muita gente nem percebe que está com medo, ela reage ao medo. E como que as pessoas costumam reagir ao medo? Nossa, Pode paralisar, né? Paralisar é uma paralisar manifestação. quando for um medo assim, que se for muito exagerado. Fugir é outra, né, Cecília? Fugir é outra. Então, por exemplo, as pessoas que de repente querem estar muito cedo para fugir de alguma coisa na sua família que não conseguem lidar, por exemplo. Então, e N coisas que a gente faz para fugir daquele sentimento ou daquela sensação que está assolando. Né? Ainda, até o paralisar, se a gente utilizar como recurso estar presente na hora que paralisa, se for uma coisa muito grande, se você ficar no presente e conseguir olhar para ele, mesmo paralisada, daí, de alguma forma, já vai existir um movimento, concorda? Sim. É que, às vezes, aquele livro do Despertar do Tigre, não sei se vocês conhecem, a Sandra conhece, que eu sei, do Peter Levine.
a Heidi, não sei, a Leda, a Solange. Então, ele começa a falar dos congelamentos dos nossos traumas, né? Então, ele dá o exemplo dos animais. Então, e nós viemos para a vida já com esses instintos também. O que o animal faz? Ele congela com medo, né? Então, esse congelar, que é o que a Cecília falou, paralisar, já vem de um aprendizado ancestral, né? São esses medos que vêm de antigamente. Então, o animal, quando ele é atacado, ele desmaia naquele momento e paralisa, tá? Que é essa coisa do paralisar, ele congela, só que daí congela como trauma. Então, a gente traz de forma ancestral também esses aprendizados. Então, quando uma coisa nos assusta demais, a gente congela ou paralisa. E acontece mesmo, né? Se a gente for se remeter para algumas situações na vida que trazem muito pânico, a primeira coisa que você pode imaginar é a pessoa paralisar mesmo, né? Então, isso já vem dos animais, né? E da forma instintiva, porque nós somos animais também, de aprendizado nosso em relação ao medo. Então, o medo é um grito da alma para olhar algo. Então, olhando sobre este ponto de vista, ele é um recurso, né? Porque você imagina, o problema é o seguinte, o equilíbrio deste medo, né? O medo que ele vem vindo devagar, ele vem para você parar. Espera aí, eu preciso ficar mais presente. Então, porque o que a gente faz muito no dia a dia, eu não estou nem falando de medos desses, de pânico que faz a gente paralisar. Eu, por exemplo, vou dizer o que eu faço demais. Eu faço demais porque assim não entro muito em contato. Quantas vezes já tenho consciência disso? Então, eu faço 550 coisas porque daí não precisa entrar em contato. Vira recurso? Não vira recurso nada, só vai acumular. Então, eu tenho que parar, respirar e entrar em contato com ele. Tá? Isso aí, você está acostumado a me ouvir falar muito, é um exercício, um treinamento, né? Você já deve estar até cheia de me ouvir falar essa palavra, mas é uma coisa que a gente tem que estar treinando no dia a dia, né? Na diversidade, né? Você está disposta a superar essa diversidade, né? Então, às vezes a gente vem numa família para ajudar, desemaranhar, daí vem o medo, né? Então, isso aí me fez lembrar outro dia, acho que foi a Leda que falou, né? Quando você vai ver, aparece o medo de repente. Foi você que falou, Leda? Vai indo, e de repente aparece um medo, né? O que você tem que fazer? Não me lembro, mas pode ser que tenha falado. Foi você, não sei se foi na mentoria ou no último coisa. Mas eu trabalho, pum, daí de repente o medo me assola, né? O que eu faço com ele, né? O que eu posso fazer? Primeira coisa, estar presente. Qual a segunda coisa, né? Homem, eita coisa chata. Qual a segunda coisa? Olhar para ele. Identificar, né? Enfrentar, olhar para ele. Olhar para ele. Esse enfrentar, às vezes, antes do enfrentar, vamos colocar ele didaticamente, eu acho que é aceitar ele de coração, né? Sim, sabendo que é uma coisa que tem alguma coisa que você tem que saber entender com isso. Saber à medida que vier a claridade, isso vai passar, né? O concordar também. Eu não estou pensando ainda no sistêmico em termos de que a gente está olhando para alguém do nosso sistema, sim, a gente pode estar carregando e às vezes a gente vai olhar e para entender a gente tem que fazer uma constelação, tem que abrir alguma coisa, mas às vezes tem do dia a dia mesmo medos, e às vezes a gente tem até vergonha de ter medo de certas coisas, não é parar e olhar e aceitar, e às vezes aceitar as coisas daquele jeito mesmo. Então, toda aquela coisa que vem da filosofia de Bert em relação ao sistema, mas em relação a nós mesmos, de estar aceitando as coisas do jeito que são. Eu estou fazendo essa reflexão hoje para mim mesmo, tá, gente?
Cíntia. Ô, Cíntia, desculpa, fala, Ah, Cecília. pode falar, Talvez Solange. Pode falar, eu queria compartilhar uma experiência que eu tive. Pode falar, Solange. Só rapidinho, assim, só porque a gente, independente dessa visão filosófica do Bert, né, tem o medo que é visceral, que paralisa, e tem o medo que a gente já usa aquela defesa mental, aí a gente desiste daquilo, fala, será que vale a pena? Deixa pra lá, a gente vai camuflando, né, com outras formas de Forma se de se defender. projetar, né? Essa é a forma de fugir do medo. Eu falei, exatamente o que eu estava falando. E qual é o recurso que eu estou falando? É estar presente e olhar para ele, né? Então, e Isso aí. para ele, você tem que ter coragem primeiro. E perceber que a sua estratégia embutida está sendo mental. E aí é que você vai conseguir olhar, tirar um pouquinho esses recursos de camuflar. Você já tem total consciência, você já sabe que o que te faz fugir é o mental, entendeu? Então, ele é o impedimento, e esse mental que é impedimento pode ser seu. Então, o que daí eu vou aprofundando isso, eu posso fazer? Eu vou olhar para ver de onde vem, né? Então, na verdade, a raiz deste ser mental o tempo, né? Por que eu tenho que ficar no mental o tempo todo? Está querendo te proteger de alguma coisa, que pode ser uma experiência sua. Então, vamos colocar em 3 níveis. A gente pode ser uma experiência que a gente viveu, pode ser uma experiência relacionada com o nosso sistema familiar, tá? Nossa ancestralidade, e pode ser uma experiência de vidas passadas. Para quem acredita, para quem não acredita, tudo bem. Vou falar que é memória celular, de qualquer jeito a pessoa vai achar alguma coisa. Então, existe raiz, né? Tá, igual se você pensar em medos igual fobias, por exemplo, ele não tem uma lógica racional de jeito nenhum. Tá? Por que que a pessoa tem medo de altura, por exemplo? Se ela não sofreu nada nesta vida relacionada a isso, pode ser relacionada ao sistema familiar dela ou pode ser relacionada a vidas passadas. Ou ela pode também, porque o nosso inconsciente, ele vai fazendo links o tempo todo, né? Nunca esqueço uma amiga minha terapeuta que ela trabalhou um homem, eu lembro, com regressão que tinha um medo de cachorro absurdo, tá? E na regressão, o homem foi para uma situação na hipnose, né, na regressão, que ele apanhava do pai, tá? E quando estava apanhando do pai, um cachorro latiu, tá? Foi na regressão. Então, aquele cachorro foi o gatilho, foi a janela, tá? Para o medo dele, na verdade, era a agressão que ele sofreu de criança, né? Mas sem entrar num trabalho como esse, ele não ia ter condição, ele ia ficar com medo de cachorro, tomando milhões de remédios, com pânico. Sempre tem um gatilho, né? Sempre tem como a gente investigar isso de várias formas, porque o inconsciente ele é muito grande, né? Então, por exemplo, se existe, você já sabe conscientemente que o seu mental burla o teu medo, entendeu? Porque a gente racionaliza, você não quer entrar em contato direto. Por isso que eu fiz o exercício das sensações, né? Eu quis trazer que, independente do olhar sistêmico, ele é sensorial, para a gente fazer um trabalho de autoconhecimento, um trabalho terapêutico, a gente tem que entrar na sensação. Tá? O que faz o mental, Solange? Ele desvia, ele busca justificativas e E ele faz desvia você do sair ponto, da né? sensação imediatamente e encontrar uma explicação. Daí você Isso aí. fica num canal só, entendeu? O que é estar presente? Eu estar conectado com todos os meus canais, né? Com o corpo, com a mente, com as sensações, com as emoções ao mesmo tempo, né? Então,
É por isso que eu trago sempre esses exercícios antes de começar, porque é esse treinamento que vai nos ajudar, ou sozinho, ou por meio de terapia, porque nem sempre é muito fácil a gente fazer tudo isso sozinho, a gente entrar em contato com o medo. Mas em relação à família, quando você está trazendo o medo da família, porque você é aquele buscador que veio para sinalizar alguma coisa, né? Daí vem o medo. Então, aceita, abre o coração, tá? Transforma isso no seu coração, e se você fizer isso, automaticamente a família já aceita, né? Porque a gente está falando em ressonância. Então, para quem tem filho, né? Até cachorro e gato também, viu? Se você pensar que a gente está o tempo todo em ressonância, se a gente conseguir trabalhar algum medo nosso, a gente já está trabalhando em prol de todos que estão em volta. Quer dizer, a partir do medo que eu aceitei, eu liberei os meus também. Tá? Então, por que às vezes tem alguns na família, aquela família que vem com pânico, por exemplo? Minha família tem várias pessoas que têm pânico. Tem que aquilo ser olhado, porque tem alguma coisa que tem que ser liberado lá atrás para todo mundo. Mas, assim, a neurociência já diz que se um que está fazendo um trabalho, que é o observador, ele já olha aquilo de alguma forma, ele já transforma tudo que está em volta, tá? A neurociência já tem comprovado isso, né? Então, vamos pensar no medo, porque, assim, o medo, mesmo quando a gente... Eu acho que das emoções é a que mais congela a gente, né? Então, a gente, às vezes, está num trabalho profundo de autoconhecimento, e, como falou a Leda, de repente o medo chega. E é isso. Ele chega, aí você vai ter que pegar uma dose grande dos teus recursos e da tua coragem. Que coragem, o que é? Qual a etimologia de coragem? É agir com o coração. Tá? Então, é olhar aquele medo com o coração. A Cecília tem conseguido fazer isso, né, Cecília? Sim. Quer contar? Então, eu acho que eu queria contar uma experiência, quem me conhece, acho que eu até já compartilhei isso, né? Uma experiência de muito medo que eu senti, de pânico, e que eu tive que fazer olhar para aquilo em enfrentamento. Minha irmã e eu participamos de um programa de TV, uma dupla musical, nós cantamos, e nós íamos ser julgadas por 100 pessoas, 100 jurados. E foi toda aquela expectativa, preparação. Meia hora antes de entrar no palco, o meu medo começou a se manifestar através de sintomas. Comecei a sentir enjoo, vontade de ir no banheiro, a sensação que eu tinha que eu ia desmaiar. Então, assim, nós duas tentando administrar. Eu estava com muito medo de entrar naquele palco. Então, assim, até me arrepia, né? Era uma rampa, e nós estávamos a minutos de entrar. E eu estava, assim, com aqueles sintomas, né? Antes eu fiz respiração, minha irmã junto, e a gente... Bom, enfim. Aí que tá, né, Cíntia? Então, eu tinha algumas opções. Fugir dali, né? Eu podia fugir, dizer assim, não vou aguentar. Eu podia desmaiar, porque eu estava muito mal, com muito medo. E olha que eu canto, já cantei em palco, né? Já que eu falei dos animais lá, entendeu? Pra você ver como é ancestral. Quase desmaia. Eu estava com a sensação de desmaio. Então, o que aconteceu? Assim, faltavam alguns minutos para a gente entrar naquele palco. Aí, Maria Helene e eu. E agora? Aí minha irmã, porque eu não tinha... Aquela coisa que você falou, né? Eu nem consegui... Assim, eu estava no meu mental... no meu emocional, e estava numa crise muito forte. Assim, ou eu desmaiava ou fugia. Mas eu estava com a minha irmã do lado, que também é terapeuta. E aí foi assim, o que eu descobri, né, ali na hora? Eu estava preocupada com o meu ego, né? Era o meu ego, de subir, de não fazer o meu melhor, o meu ego. Então, a gente trabalhou. Maria Helena, sim, vamos colocar. Aí depois ela me contou que ela estava com tanto medo quanto eu, só que ela manifestou de uma outra forma, né?
Foi através de sintomas. Então, nós deixamos o ego numa caixinha. Gente, aí já faltavam segundos para a gente entrar naquele palco. Se ego, vamos colocar na caixinha. Quem vai entrar nesse palco são as nossas crianças. Nós vamos nos divertir. Vamos fazer aquilo que a gente gosta de fazer. Que é um pouco isso, né, de você. Não é o julgamento, não é estar presente, inteiro. É um estado de presença, né, puro, né, genuíno. Então, as nossas 2 crianças entraram naquele palco. E eu vou contar para vocês que a hora que eu pisei no palco, passou tudo. Tudo. E eu cantei, e nós cantamos, porque depois ela me confessou. Eu não compartilhei com você, mas eu tive tanto medo quanto você. Então, assim, eu achei interessante, porque tudo que vocês estavam falando, eu passei por todas essas fases, né? Ou eu desmaiava, ou eu fugia. Aí, o que acontece? Eu estava ali com alguém, talvez sozinho eu não tivesse conseguido, mas assim, para mim foi um aprendizado maravilhoso, né? Na hora que eu largo, é o meu ego, é o meu adulto que julga, que vai analisar, que vai pensar. Aí as crianças entraram, e aí a gente cantou e se divertiu, e foi muito lindo. Não, então, esse olhar para e ver o que você está sentindo ali. Você identificou imediatamente o medo. Não, talvez não necessariamente, você falou, é ego. Talvez esse ego, em um outro momento, é interessante olhar, né? Por que ele é tão grande? Por que ele me assusta? Por que eu tenho tanto medo de errar? Porque isso é um dos medos que nos assola quase o tempo todo. Mas aí eu descobri recentemente, num transe hipnótico, que quando eu era pequena, tinha uns 5, 6 anos, numa apresentação na escola, eu tinha que declamar uma poesia, eu estava no palco e eu esqueci a poesia. Ah, então, tá vendo? Você foi na raiz direto. Isso no transe hipnótico. E foi muito humilhante, eu sofri muito. Então, provavelmente, isso também pode ter, né? Então, na medida que você olhou, Pode ter sido um aceitou, gatilho. daí você utilizou já um recurso terapêutico, tal, que é da hipnose, que você transformou aquilo, pôs em outro lugar, que daí isso já ajuda muito. Mas que a pessoa não saiba isso, só o fato dela parar e falar, em primeiro lugar, há quanto tempo que vocês não perguntam para vocês, né? O que eu estou sentindo, né? Começa pela autoobservação. Né? No momento que você passou aí, foi uma coisa que você teve que fazer, porque você estava numa coisa que você queria, era um objetivo super legal, tal. Então, você falou, não, agora eu vou ficar aqui presente e vou resolver isso de qualquer jeito. Mas no nosso dia a dia, quantas vezes a gente olha e fala, bom, o que eu estou sentindo agora? Aqui eu acho que todo mundo já se faz mais isso, porque todo mundo é terapeuta, faz terapia há muito tempo, mas às vezes a gente abre mão disso e vai deixando. Porque a partir do momento que eu pergunto o que eu estou sentindo e eu consigo já nomear e olhar para isso, automaticamente o que acontece? Acalma. 50% do sintoma vai embora. Tá? E outra pergunta que eu posso fazer também, eu estou com medo fora do comum, às vezes. É meu esse medo? Também é outra pergunta, além de olhar. Tá? Porque a gente vai buscar de onde é. Mas será que ele é meu mesmo? Às vezes, só de você parar para fazer essa pergunta, na tua mente já vem alguém que aquele medo não é seu. Né? Então, com muita honra, muito respeito, podemos devolver a quem pertence. E o nosso saquinho de medo não é pequeno, né, gente? Ele vem repleto de coisas aí. Então, fazer algumas reflexões sobre medo e confiança, tá? O autoconhecimento, pensando agora na visão sistêmica. Então, a identificação de qual é o impulso essencial de nossas ações e de nossa busca essencial. Então aqui eu estava vendo um texto que estava falando que a gente é como se fosse um carro flex, né? Então, dependendo da gasolina que a gente põe neste carro, a gente vai lidar de um jeito diferente. Então, se a gente pensar no medo e na confiança, o medo é como se a gente colocasse uma gasolina ruim, tá? Se a gente não olhar para ele, o que ele vai? Ele é um recurso, mas o que ele vai fazer?
Ele vai começar a dar soquinho o carro até parar. Tá? Então, o que a gente tem? Que daí faz isso, que a Solange falou, põe para o mental, foge, vai fazer 300 coisas. Aliás, a gente tem um arsenal de coisas para driblar o medo, que dá muito mais trabalho do que olhar para o medo, né? Vocês já pensaram nisso? O quanta coisa que a gente aprende a fazer, acho que não é só a gente está atrás de aprendizado para driblar aquele medo o tempo todo, né? E o medo sempre nos faz olhar para trás para voltar, né? Até voltar a andar. Então, na verdade, o carro vem, tal como estou falando, ele parece um carro que vai dando soquinho, mas para quê? Qual o recurso? É você parar e estar olhando para o que está te impedindo, né? O que é o medo? É algo que te impede de dar um passo. E se te impede é porque alguma coisa está faltando ali para completar ou alguma coisa tem que ser descoberta. A Cecília fez o exercício, deu certo, mas ela foi trabalhar ali a raiz do medinho dela. Né? E como, de repente, uma experiência de criança bem pequenininha pode travar a gente depois o resto da vida, assim que a gente perceba. Cíntia, porque o medo na fonte, ele sinaliza perigo. Perigo. Né? Então, vem da ancestralidade. Você já imaginou? Você já isso que a gente quer fugir, né, Solange? até você decodificar a gente desmaia ou a esse... gente foge. E desmaiar é fugir. Não estou aqui, não estou mais. Forma. Deixo meu corpo aqui e vou embora. É uma forma. Eu faço de morto, que é o que os animais faziam. Isso aí. Agora, você falou uma coisa interessante, que são esses pequenos, né, entre aspas, medos do cotidiano, né? Que a gente pensa, eu tenho medo de ficar sozinho, eu tenho medo de não ter dinheiro suficiente para me sustentar. São coisas que passam, né? E que você não consegue, na verdade, olhar. Ou você sai, foge, como a Solange estava dizendo, a gente não consegue olhar e até, né, trazer os recursos, quer dizer, como é que eu posso resolver isso? Peraí, mas eu tenho formas, né? Eu tenho como fazer essa coisa de olhar para frente, né? Como é que eu posso resolver a questão do dinheiro, né? Eu olho para ele e olho primeiro para trás, né? Porque ele praticamente me obriga a olhar para trás. Porque se você olha para ele, você tem que olhar para trás como se fosse uma linha para ver de onde ele vem. Agora, quando a Solange fala é pânico, daí, gente, são as nossas heranças ancestrais. Então, a imagem que me veio são os homens da caverna, né? Então, você imagina que ele sai para caçar, mas, de repente, aparece aquele animal que é um monstro perto dele, na frente dele. Tá? A gente traz essa herança. Ela está dentro das nossas células. Então, a gente já sabe disso. Tá? Mas vai que dá um pânico desses totalmente de te congelar. Né? Vamos imaginar todos os nossos ancestrais da época das cavernas e devolver para eles. Ó. Agora, isso não faz mais sentido na nossa vida, mas a gente respeita e honra, né, todo o aprendizado e as habilidades, né, que trouxeram a gente até aqui. Tá? Então, o olhar é sempre o mesmo, né? Que é o que a gente faz com os nossos ancestrais na constelação. Só que estes homens da caverna, eles nos legaram o medo, mas eles nos legaram também como enfrentar o medo. Né? Tá, que agora também pode ser diferente, não precisa ser daquele jeito, né? Do mesmo jeito que antes. Mas a gente traz. Então, e o que acontece? Sensorialmente, alguns mais, outros menos, mas todos nós, um elemento sensorial, que pode ser um som, pode ser um cheiro, pode ser uma sensação, ele abre essas memórias de formas, às vezes, muito, muito grandes, né? Tá? Possivelmente, a Cecília, na hora do show, abriu a memória dela recitando a poesia. Que talvez, se não fosse essa situação, você não ia entrar em contato com isso. Tá? Então, o importante
é que a gente olhe para ele, né? Porque, assim, a ideia está aqui, ó. Motivado pelo medo consciente ou inconsciente, o indivíduo luta para escapar de alguma coisa, evitar uma situação a todo custo. Esse é o medo ancestral, né? E é o carro que vai vindo de soquinho. Que é o lugar melhor para ele ir, é fugir. Então, o cara da caverna, ele vê um leão na frente, ele vai fugir mesmo. Mas, às vezes, o leão nosso é um pernilongo, entendeu? E a gente olha, daí que começam a criar os medos que são irreais na cabeça. A gente olha para o pernilongo e vê um leão querendo comer a gente. Então, muito doido, né? E daí também tem o medo como confiança, que daí é o carro, tá? Que tem a gasolina aditivada, né? Nos faz olhar para frente. Então, o que vai nos motivar a olhar para trás, olhar para o medo, abrir o coração, acolher, aceitar como é o nosso objetivo. Então, eu estou aqui no meu lugar, um presente, mas eu tenho um objetivo, tá? Eu quero chegar até lá. Só é exatamente assim, o exemplo da Cecília foi o melhor de todos. Tá? Não te teve experiência mais legal na vida, né, Cecília, do que entrar naquele palco para cantar. Tá? Se o medo te faz ter dor de barriga, vontade de desmaiar, mas você tem lá o objetivo está lá na frente. Então, você põe a gasolina aditivada e vai buscar recurso lá, não sei de onde, para enfrentar, porque você quer vencer aquilo, e vence, né? Tá? Então, este medo que é a confiança da gasolina aditivada, ele está mais de acordo com as coisas que a gente vive no nosso momento presente, né? Então, a gente tem que estar olhando para tudo que a gente traz de memória lá atrás, dos ancestrais, deixar com eles o que é deles, agradecer que estamos aqui, todas as habilidades que trouxemos, mas estar totalmente presente, em contato com o nosso sentir e focando nos nossos objetivos. Cíntia, nessa hora tem aquela frase, vai com medo mesmo. Aceita, assimila e vai. Bom, eu vou dizer uma coisa que para mim, né? O palco é das coisas que mais nos fazem enfrentar essas coisas, né? A Solange ela não vai acreditar, mas acho que eu já até tinha falado que quando eu estou no palco, eu não passo isso que eu vou falar, mas para mim é muito difícil. Eu era uma pessoa que, para fazer seminário na faculdade, eu fazia tudo escrito, porque eu já cheguei a travar e não conseguir falar, começar a chorar. Tá? E a coisa do palco, piano, nossa, que eu já tremi minha mão assim, que foi coisa de louco. E eu tenho um paradoxo, porque eu amo um palco, né? Eu adoro estar no palco, adoro cantar. Então, quem me vê talvez não perceba, mas eu já passei e enfrento este leãozinho constantemente, igual a Cecília fez. Mas ele é um desafio legal, porque ali é assim, mas vai com medo mesmo. Então, você gosta daquilo, mas tem que enfrentar, né? E a gente diz que todo artista passa isso, né? Por mais experiente que ele seja, né? E eu acho que é um desafio. Eu acho que a gente se colocar desafios, né? No meu caso é o palco, eu estou dando um exemplo, porque eu gosto muito, mas para outras pessoas pode ser outros desafios, né? Colocar o desafio vai te impulsionar a olhar o medo, olhar a raiz, tá? Olhar se vem da ancestralidade, da família, olhar dentro da gente, acolher e ir para frente, porque daí a gente vai buscar o recurso. Alguém quer falar alguma coisa? Todo mundo quietinho aqui hoje, com medo? Eu quero. Quando nós estamos sentindo... Vou falar do medo, porque o tema é o medo. Tá. Muito grande. A gente pode colocar uma outra emoção à frente como falso recurso, né? Eu estou aqui porque eu percebo que às vezes eu faço isso. Quando o medo está vindo,
Bota outra emoção que eu tenho mais amizade, vamos dizer assim. Que você lida melhor. Você está falando Isso. ao medo, né? A gente faz muito isso, mas é legal, porque a gente refletindo, é que a gente vai identificando, né? Esta confiança que eu estava falando, que ela vem como gasolina aditivada, que nos leva para frente, além de olhar o objetivo, a gente tem um objetivo muito forte, ela vai nos ajudar a olhar, porque a gente vai querer sair daquele lugar de alguma forma, entendeu? Então, isso já vai mobilizar dentro de você alguma coisa, né? Então, o que é esse alguma coisa? É uma confiança. E vai fazer, daí a mente entra, né, Solange? Vai fazer você avaliar os riscos, ver as possibilidades, né? E não é uma confiança obstinada, mas é daí que eu falo, a gente usa tudo, a mente é muito importante também, não é para a gente usar só a sensação e falar, eu não uso a mente, eu vou agora com o cara e com a coragem. Eu acho que é o equilíbrio dessas duas coisas, né? Mas no que a gente vai limpando o nosso sistema familiar, deixando com cada um que é cada um, trazendo os recursos, trazendo todo o aprendizado e definindo objetivos. Essa é uma das partes difíceis da gente fazer também, definir objetivos. Eu ia falar disso, Cíntia, porque às vezes você não tem um objetivo claro e você precisa se virar do avesso, dar um passo que você não sabe para onde vai. Para sair de uma situação ou para se reencontrar, ou enfim, algo que você não sabe exatamente no que vai dar. A autoconsciência, a autoobservação, ela traz essas duas coisas juntas, né, Solange? Porque hoje eu estou falando do medo, mas assim, quanto mais eu vou limpando, mais eu vou entrando em contato com a minha essência, entendeu? E daí eu sei o que eu quero. Nem se for uma pequena coisa. Eu estou falando, eu dei hoje para vocês o que eu senti voltando, cantando com um grupo, porque eu amo cantar, entendeu? Então, eu faria qualquer coisa para voltar para cantar. Estou dando um exemplo, parece bobo, mas isso tem muito a ver com a minha essência. Então, o que tem é tão importante para você que você fala, não, eu tenho que fazer qualquer coisa para chegar e fazer isso, porque isso vai me dar uma realização, um prazer muito grande. Quanto mais você entra em contato com você e quanto mais você é autoconsciente, mais você vai saber qual é o seu objetivo. Comece pensando em pequenos objetivos, tá? Então, vou pensar nesta semana. O que eu gostaria, que é muito importante eu realizar nessa semana? Tá, então, quando a gente pensa em procrastinação, o que é a procrastinação? Normalmente é um medo que está nos paralisando. Então, o que eu gostaria de realizar essa semana? Então, daí eu paro e penso, faz um mês que eu quero fazer isso e não consigo. Tá, então vamos parar e olhar ali o que é que está te impedindo. Pode ser medo, pode ser outra coisa, tudo bem, mas eu estou só parando para dizer para vocês que este é o exercício. O que está me impedindo? Tá? O que está me impedindo, às vezes, de saber o meu objetivo, começando por aí? É medo, talvez, de me tornar responsável por aquilo que eu estou querendo chegar, onde eu estou querendo chegar, entendeu? Então, é medo de me tornar autorresponsável por tudo aquilo que é meu, porque às vezes o que eu quero pode não dar 100% certo, né? E eu acredito que Mas pode dar 200%, né? De repente Por fica... exemplo, a Cecília deixou lá e entrou com a criança. Por que a criança foi sem medo? A criança é a essência dela. Tá? Mas aqui agora, né? Ela não julga, ela não analisa. Você tem que estar com o adulto também, porque até para chegar naquele palco e fazer tudo o que fez, você pode saber que você também corre o risco de não dar certo. Isso é ser adulto. E daí a gente tem que assumir o que não dá certo também.
Então, às vezes, a gente prefere ficar sem objetivo ou no medo para não nos responsabilizar, né? E até ter a consciência, né, de quando esse adulto tem que acessar essa criança, né? E quando essa criança está protegida pelo adulto. A criança, ela é fundamental, porque é ela que vai nos sinalizar para o nosso objetivo, para aquilo que realmente é importante para a gente. Porque eu chamo de criança interior a nossa essência, a essência mais pura nossa, a que não está contaminada, entendeu? E, normalmente, essa criança não tem medo, né? O que me vem como reflexão também é que acho que tem alguns estágios de medo, né? Acho que tem alguns medos concretos que você só não pode se deixar paralisar, né? O medo de ser assaltado, né? É uma realidade, é uma possibilidade. Quando você está numa situação, né, num lugar, você busca algumas estratégias e vai com medo mesmo, mas tem medo, né? É um medo concreto. A pandemia, eu estou pensando comigo, né? A pandemia, em alguns momentos, eu tive que parar e dizer, foca, né? Porque eu comecei a entrar em algumas coisas meio que em pânico, né? Em isolamento mesmo, mas não era aquele isolamento coletivo, mas era um isolamento, né? De dizer, meu Deus, e se eu adoecer? Se você adoecer, você vai ter que lidar com essa realidade. Então, você organiza aquilo que te preocupa, né? Então, eu tinha algumas preocupações se eu adoecesse, se eu morresse, quer dizer, você tem que organizar com quem está em volta, né? Mas não é fácil, né, chegar nisso, porque você dá realmente alguns sintomas, né? O meu sintoma geralmente é dor de cabeça, né? Tremor às vezes. A pandemia, então, por exemplo, ela é uma coisa para se ter um medo real, tá? Não vou dizer que sim, não. É isso que eu ia dizer, ele existe, né? Você tem que se organizar. E o medo irreal, quando contei a fobia do cachorro lá, que a pessoa tinha uma raiz lá, é uma coisa. Agora, a pandemia é um medo real. Só que esse medo, ele é real no sentido de que você tem que olhar, você tem que ser responsável, você tem que lidar com isso, que daí você está lidando com o teu adulto. Agora, dentro da pandemia, aparece um saco de medos irreais, que são trazidos também. Sem dúvida, né? Porque grita, né? Grita tudo, né? Que passaram com pandemias e que com muito menos recursos do que nós tivemos, a gente traz tudo isso. Eu acho que essa janela do sistema da ancestralidade, nossa, ela é aberta. Ela é aberta. Não, para mim foi muito grande. A pandemia me trouxe vozes de medos dos meus ancestrais, que eu não, mesmo fazendo constelação anterior à pandemia, mas eu não estava focada como me permitiu focar. E aí eu tenho me perguntado, esse medo aqui não é seu, porque você não viveu essa situação, mas, né, a sua mãe viveu, então, né, honra, né? E você vai limpando esse campo, né? Isso para mim ficou muito claro. Aí você já faz a autoconstelação, porque é o teu adulto que já consegue trabalhar o tempo todo com essa sensação que na hora sola. Para mim vieram muitas informações de medos anteriores que eu eu tenho voltado à linha do tempo. O que aconteceu, né? Quando estava lá o meu avô, minha avó, minha mãe, né? Que foram as realidades dos locais que eles estavam. E aí eles passaram por situações reais e que estão na nossa linhagem, né? Gripe espanhola e várias pestes, e onde não tinha medicação, não tinha vacina, não tinha nada. Se a gente pensar nos ancestrais que vieram da Europa e que pegavam doenças nos próprios navios. Morreram muita gente. Chegaram até aqui. Então, se a gente for pensar tudo isso tudo está no campo, né, gente?
Tá, e se está vindo agora, num outro momento, para nós olharmos de uma forma diferente para isso, mas olharmos. Tá, uma das coisas, quando eu peguei esse tema essa semana que eu resolvi fazer, eu pensei até em algum dia a gente fazer um trabalho coletivo em relação à pandemia, tá? Como nós olharmos isso de forma coletiva, assim, talvez trabalhar com a constelação na água e a gente vai sentindo e vai limpando isso, porque eu acho que daí já é uma ajuda para limpar o campo coletivo, né? Vocês topam? Topo, ótima ideia. Quem sabe na próxima. Eu, de vez em quando, eu faço uma autoconversa com o vírus, né? Porque eu acho que é importante. Né? Ele é um ser que está ali, vivo, então vamos conversar com ele. Vivo, né? Trazendo muita memória, né? Muita memória, né? Então, assim, estou entendendo, né? Mas vamos negociar, né? Não dá para só um ganhar, né? Vamos dar aí uma dividida. Eu acho ótimo. Né? Porque nós temos um inconsciente coletivo em manifestação, né, neste momento, né? Tá, então, porque a gente pode ter duas posturas, ou paralisar com medo, tá? Ou olhar para direto, que é o que eu te falo, olhar para esse medo, né? E olhar para onde a gente quer chegar como objetivo, e estando presente, ver qual a transformação que a gente pode fazer isso. Você está fazendo isso, por exemplo, no individual, Raid, é super interessante, mas como é que a gente pode trabalhar isso no coletivo, né? Pensei, é uma ideia, eu acho que a gente pode pensar em fazer isso numa próxima vez coletivamente, né? Bom, né? Caso a gente se perceba movida pelo medo, o que a gente vai fazer, por exemplo, numa constelação, é estar em paz com o passado, é dizer sim para o que foi, como foi, e virar a página com delicadeza e decisão. E é claro que todo medo tem uma origem, né? A resposta a algo que marcou lá na história da pessoa ou do clã familiar, como a gente acabou de falar. O medo precisa de atenção, de cuidado, e é uma espécie de cura para ficar no passado o que é no passado. Portanto, não fugirmos mais dele. Tá? Ir para ele e aceitá-lo como é. Tá? Agora, eu tinha escrito aqui sobre o medo real e irreal, que eu já falei, né? O medo irreal, ele pode ser algum trauma de infância, como trouxe a Cecília, algum fracasso congelado, né? Essa coisa do palco que eu falei, gente, que eu acho legal, porque ela traz muito você ter que lidar com medo do fracasso, com medo de fazer tudo certo. E isso aí é uma das coisas que nos impede, além do medo, o perfeccionismo, né? Então, se eu não fizer certo, eu não vou fazer. A criança não pensa muito nisso, né, Cecília? Ela entra lá e faz. E se diverte. Se diverte. Então, pensamentos, crenças equivocadas, nossas e crenças equivocadas dos nossos pais. Eu, em regressão, por exemplo, eu pego muita gente com traumas relacionados à escola. Eu tenho, por exemplo, eu odeio número. Ainda bem que eu casei com uma calculadora de calcular de cabelo. E eu tenho uma cena de uma professora de matemática. Vocês lembram aquelas réguas de matemática de madeira grandona? Ela chamava para ir na lousa, eu estudei em escola de freira, e quando você demorava para pensar, ela batia com toda a força com aquela régua na coisa, assim. Eu lembro até o barulho. Isso me fez pegar um bode com matemática. Eu esqueço até número de telefone, me dá o endereço, eu vou no lugar errado. Assim, eu peguei uma raiva do número. Eu gosto de letra, mas não gosto de número, entendeu? Eu trago muitas vezes trabalhando medo com adolescente, com criança, com adulto, da infância, desse tipo de coisa assim, que a gente contando agora parece engraçado, né? Mas na criança isso fica uma coisa muito grande. Eu tenho uma lembrança, Cíntia, muito viva de uma aula em que a professora pediu para a aluna que estava do meu lado
responder alguma questão. Isso vê que era uma menina que sofria muito, uma rigidez muito grande dos pais, é o que eu vejo hoje. A menina fez xixi ali Também e tem. foi tão, assim, diante da classe inteira. Eu lembro Eu me identifiquei assim, eu fiquei tão... Marcou aquilo para mim, eu devia ter 10 anos, e para mim é muito vivo a carinha dela. Agora, essas crianças, eu tenho uma cena de escola bem parecida com essa de uma coleguinha de escola, mas assim, eu não sei o quanto que também este medo todo, ele é todo nosso, né? Porque nós éramos muito crianças para ter tudo isso. Por isso que eu falo, Sim. muito importante que a gente olhe o nosso sistema, né? Então, eu fiquei, Cíntia, às vezes, aquela batida na lousa, ou a menina que fez xixi, já está carregada de uma memória ancestral Sem dúvida, grande. sem ô, dúvida. Cíntia, Oi. oi, Solange. Deixa eu entrar aí nessa conversa. Eu tenho uma história também da régua, mas eu não vou aqui contar, porque não foi comigo, foi com o coleguinha de trás, mas chegou pertinho aqui do meu pescoço, a régua. Nossa. A minha pergunta é: tem o meu, tem o meu medo pessoal, tem o meu medo, ficou um trauma, eu posso trazer o coletivo, mas no caso da sala de aula, não tem de todo mundo, tem do professor, da professora, de toda a sala, é muita coisa aí, Tem né? muito sistema. O professor que bateu, ele já tem do sistema dele, ele já carrega toda a ideia da autoridade, de ser autoritarismo, de ter que fazer direito, de pressão, né? de levar a educação pela pressão. Então, tudo bem, aqui não cabe o julgamento, cabe o que ele ocasiona em cada um de nós, né? O meu Sim. medo, por exemplo, de ficar com trauma, peguei bode de número, vamos dizer assim, aconteceu por causa daquilo, mas pode ser alguma coisa relacionada com pai, com mãe, com não sei o quê, com perfeccionismo, tipo, com a birra, vai me impressionar, daí eu não vou fazer mesmo, entendeu? Então, tem uma coisa assim. Porque tem tudo isso, então a gente precisa investigar, gente. O importante é que quanto mais próximo nós ficarmos daquilo que é nosso, vai ficando mais fácil ter esse tipo de conversa que a Heidi teve com ela mesma, entendeu? Então, você vai conseguindo mais. Se não, vem tudo muito emaranhado, né? Tem tudo muito junto. O que é Cíntia, ser mãe psicóloga às vezes é um problema, porque eu lembro que meus filhos pequenos tinham medo de uma mariposinha, ou iam dormir, estava ansioso, estava com medo e não sabia do quê. E eu já na época falava, o medo é um sentimento que às vezes ele cola numa coisa. Aquela coisa não estava só passando por ali e o medo ele gruda ali nessa coisa. Maneiras da gente ir conversando com a criança e trazendo o que foi, tentando desembrulhar o pacotinho do medo, né? Eu acho que ele vem bem embrulhadinho às vezes. Bem, É isso que você está falando. Às vezes ancestral, às vezes, sei lá. às vezes você traz o conhecimento intelectual que você trouxe da tua formação, tal, mas de repente bate aquilo que falaram para você quando você era criança. Eu lembro bem dos meus filhos, eles eram pequenininhos, acho que meu filho tinha uns 4 anos, ele levantou, não quero ir para a escola. Eu falei, não quero saber, escola é obrigação, e acabou, e sai da cama, entendeu? Era como eu escutava. A gente repete, né, gente? Então, tem muito a olhar, tem muito a observar. E também não é nos julgar por isso, a ideia é nos despir cada vez mais de todas as coisas que não são nossas e ficar só com o que é nosso, né? Totalmente é possível? Não sei, mas quanto mais a gente conseguir ficar leve, eu acho que mais ok, mais ok. Alguém quer falar mais alguma coisa? Queria te fazer uma pergunta. Aquele medo
que a pessoa não tinha e ela adquire depois com a idade. Assim, por exemplo, eu tenho agora medo de avião que eu nunca tive, mas eu vou e enfrento, porque como eu gosto de passear, gosto muito de viajar, Ó, então eu enfrento. objetivo, tá vendo? O objetivo você pôs na frente. É, eu vou, tomo alguma coisa para dormir, rezo, vou com o terço na mão, mas eu vou embora. Agora, eu tenho, por exemplo, um amigo que sempre viajou muito, desde criança, chegava a viajar sozinho, e ele adquiriu um medo tão grande de avião e que ele não consegue enfrentar como eu faço, mesmo com o terço na mão. E ele chegou a estar no embarque, ele não embarcar, sair do avião Congelou e mesmo. perder tudo por conta do medo. E era uma coisa que ele não tinha. Então, por que que a gente adquire um medo depois Então, de... eu estava explicando naquela história que eu expliquei do latido do cachorro, Kátia. Então, a gente apreende o mundo, né? Desde que a gente nasce, sensorialmente, tá? Pelos sentidos. E a gente traz a memória no corpo da gente, todas as nossas memórias, tá? Tanto as nossas memórias do que a gente vive aqui agora, como vidas passadas, como dos ancestrais que estão no campo e a gente traz. Então, como é que essas memórias são detonadas? Às vezes com um cheiro, igual eu sempre dou o exemplo, se você sente um cheiro, por exemplo, de um bolo que sua avó fazia, não te vem? Ou ouve uma música que você ouvia com seu primeiro namorado, não te vem aquela sensação no corpo boa daquela experiência? A ruim é a mesma coisa. Tá? Ela pode ser detonada sensorialmente por alguma coisa. Então, teu amigo nunca teve medo de viajar, mas, de repente, o barulho do avião, vou te levantar uma hipótese, do avião, quando ele vai decolar, abriu uma memória dele de alguma coisa da infância ou alguma memória da ancestralidade dele, que a partir daquele momento ele adquiriu alguma coisa, pode ser dele ou não, tá? Ou de uma vida passada. Então, é muito mais complexo se a gente for pensar sobre isso. Então, a qualquer momento, algum medo pode ser aberto, sim. Entendi. Agora, o que acontece? Quanto mais você fizer esse caminho de autoconhecimento, de identificar, de olhar as suas coisas, de fazer constelações, de ir deixando com os seus ancestrais com muita honra o que são dele, não sei o quê, você vai estar cada vez com menos bagagem e menos carga que não é sua. É como eu falei, dá para ter isso assim 100%? Às vezes não, né, gente? Eu acho que uma vida é muito pouco para a gente limpar todas as coisas, né? Mas, com certeza, muito mais leves do que já fomos. Levando em conta, né, que a ancestralidade tem milênios, né? Não dá para numa só vida limpar tudo isso mesmo, não. Tá louco? Não dá, não dá. As associações todas, né, que são feitas. Agora que eu me conta que já são 6:50, eu tenho exercício. Vocês têm tempo para fazer? Eu tenho. Mas antes de você dar o exercício, eu quero pegar carona no que a Kátia falou. Não, se vocês quiserem, eu não dou exercício, a gente continua esse tempo. Vocês que sabem. Eu tenho que sair às 7 hoje, porque eu tenho uma reunião depois de 15 minutos, 7h15. Não, hoje... eu não entro no exercício. Aí tá bom, tá bom. Conforme nós vamos envelhecendo, aquelas emoções e sentimentos que nós represamos durante a vida, ele aparece. Ele vai aparecer. Leda, vai depender primeiro de quanto que você se desenvolveu durante tua vida, tá? E as experiências que vão aparecendo na tua vida, elas podem detonar tanto parte boa quanto ruim, isso que eu estou te falando. Eu dei aquele primeiro exercício hoje porque é o primeiro passo, a gente está o tempo todo em contato com o corpo e observando, espera aí, o que eu estou sentindo agora? Entendeu?
porque a gente tem a tendência... Entendi. né? E foi muito importante para mim esse exercício, porque depois eu falo, uma outra hora, em outro momento, talvez. Pode falar. Ok. Não, é que eu vi 3 cenas. De meninas, crianças, gorduchinhas de vestido curto, perna grossa, aquelas coisas. Depois eu vi me apareceram mulheres, sabe, de braço assim, grudado nos braços, tipo numa marcha, reivindicando alguma coisa com uma faixa. Eu não vi o que estava escrito. E a última cena, um pouquinho antes de você falar para a gente retornar, eu vi muitos homens, todos de preto, estavam de costa e de guarda-chuva. E um deles olhou para trás, olhou para mim. Muito significativo. Então, olha, você abriu muita memória aí para você estar explorando isso. Então, veja, no momento que abre a memória, vem a sensação, a emoção, e você pode olhar amorosamente para isso, metade já se apazigua. Então, quanto mais nós fizermos isso individualmente, terapeuticamente ou em constelação, mais a gente vai, vamos dizer assim, se libertando, né, para estar mais leve lá para frente, porque vão aparecer as coisas, não tem como, tá? E aparece para todo mundo, só que assim, tem as formas de lidar com isso são diferentes também, porque os recursos também são diferentes. Tá? E tem gente que olha mais, vou encarar, e tem outros que fogem, entendeu? Enfim, quanto mais você souber como é que você funciona e fizer este caminho, mais livre você vai estar. Mas eu não acho que... Não dá para a gente definir. Aliás, no nosso olhar sistêmico não tem nada fechado, gente. Quanto mais a gente olha com este olhar. Tá? Não, mais velho acontece isso, mais novo... Isso são crenças que a gente põe na cabeça. Eu acho, sim, agora ficando mais velha, que a gente vai se permitindo mais entrar em contato com algumas coisas quando a gente está mais velha. Porque você parece que começa a não ter mais a necessidade de ter que mostrar tantas coisas, né? Então, observando isso. Mas também não acho que é geral. Vai depender. Vai depender. Tá? Você vai depender de como cada um trilhou na sua vida. Tá? Bom, o exercício é o seguinte. Que pena, Raidinha. Beijo a todas. Tinha new look. Novo look. Legal. Obrigada. O próximo exercício, eu vou ver se a gente faz aquilo pensando na pandemia, tá? Legal. Legal. Um beijo a todas. Tchau. Tchau, querida. Tchau. Pensando no medo, eu vou dividir a sala e a pessoa vai pensar em algum objetivo que ela quer muito. Não precisa ser algo grande, precisa ser que quer muito, tá? Ok? Pode ser relacionado à parte afetiva, à parte profissional, tal. E daí eu vou ver se eu divido em... Quantos nós estamos? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Vou dividir em duas. E a outra pessoa vai representar um dos medos dessa pessoa, tá? E... Não, acho que eu vou ter que dividir em 3. Não. Vou dividir em 2 mesmo. O medo vai ser um impedimento, ou o que esse medo está olhando, ou o que esse medo está impedindo, o que eu tenho que olhar. A ideia é olhar para o medo para valer. Tá? Então, um vai ser a pessoa pensando num objetivo que ela quer e o outro vai ser o medo. Tá? Pensando que esse medo está vindo aí como um recurso para que algo seja olhado. Tudo bem, Vivi? Cíntia, eu tô sem a câmera, eu não consigo mais ligar a câmera. Eu posso participar? Não. Espera um pouco. Você está com a Maria Tereza? Sim, eu não consigo ligar o meu vídeo, ele não liga. Consegue agora. Oi? Vê se você consegue agora. Eu pedi para você. Não. Pode. Não está ligando.
Aí vem várias Start Video, Keynote. Eu não sei falar inglês, daí eu não estou entendendo o que quer dizer. Põe Start Vídeo. Eu pedi para você iniciar. Aperta. Aperta onde? Start Vídeo. Tá, apertei. Vamos ver. Não. Ô, Cíntia, peça para ela sair, para ela voltar novamente. Pode ser, Maria Tereza. Desligar? Sair e voltar de novo. Fechar a tela, você diz, Isso. né? Tá, vou tentar, então. A Regina não está aparecendo nem a Maria das Graças, mas está tudo bem? A Maria Regina também não está. Bom, deixa eu fazer aqui 5 salas. Vocês entenderam, gente? Sim. A Maria Tereza saiu, vai entrar outra vez. Ela está aqui na sala da Solange. Tá. Tá, eu vou esperar ela entrar de novo. Tô indo. Tá. A gente já ingressa, Cíntia? Pode ingressar. Legal. Cadê Maria Tereza tá aqui. Como é que Foi muito bom. A Tereza conseguiu aparecer? Eu consegui. Sim. Na hora certa apareceu a Margarida. Que bom. Gente, foi bom o exercício? Deu para todo mundo fazer? Foi ótimo. Foi bom. Ele é simples, mas assim, é muito pontual. Foi maravilhoso, muito bom. Que bom, gente. Alguém gostaria de compartilhar? Esse exercício de... Foi proposital, Cíntia. Proposital, como sempre, né? A sincronicidade, ela é a essência do nosso curso, não tem, né? Totalmente. Isso mesmo. Eu acho. Totalmente. Não é achar, é sentir, né? Então, o que eu ia falar só que assim... Ô, Cíntia, posso falar só uma coisinha? Pode, claro. Eu falei o tempo inteiro, e a Solange, apesar dela achar que a nossa história ali está meio sincronizada, mas eu não acabei fazendo a avaliação com ela. Então, nesse caso, como que fica daí a nossa história? Aí o nosso trabalho? Eu não gostaria que ela fosse prejudicada por conta disso, né? Ela não trabalhou. Não, fica tranquila que quando a gente não consegue aqui, o pessoal do curso, a gente continua na mentoria, né? Mas exatamente, o que eu acho também, que eu vejo, não sei se eu estou certa, porque a energia do campo, ela fica sendo trabalhada, né? Então, eu acredito que vai chegar a cada uma naquilo que precisa, né? Olhar. Não, nada é por acaso, né? Outra vez a Leda não conseguiu terminar o exercício, daí nós continuamos lá e assim, se o papel dela foi esse hoje, é porque era esse que tinha que ser, né? Então, não tem problema, a gente sempre então, dá gratidão, Solange, ao grupo. O que eu ia falar, gente, só para a gente fechar, que a Regina, alma... você está sem som. Você está falando, Regina? Você está sem som. Parece que a Regina... Não, estou não. Ok. Tô não. Então tá bom. Ia falar que a alma tem de estar disponível e aberta para esse real e para essas sensações, o medo, para ele se manifestar. E o medo, quando não é olhado, ele se torna negativo, né? Então, eu ia só concluir aqui, que ainda concluindo a história do medo que paralisa, que a Cecília falando, na visão sistêmica, normalmente, via de regra, quando o medo paralisa, é falta de energia para ir para a vida, né? Então, a gente pode olhar que tem a ver com os ancestrais e com o mundo dos mortos.
Então, quando a gente trabalha pânico na visão sistêmica, normalmente o medo que paralisa ele tem a ver com todas aquelas memórias que eu falei, mas também com o que todos os mortos passaram e que nós trazemos na nossa memória muito, muito forte, né? Então, qual é o jeito? Sempre, gente, é deixar com eles com muita humildade, reconhecê-los, reconhecer que nós estamos aqui por conta deles, né? Porque pela superação, por tudo que eles passaram, e sempre com muito respeito, gratidão e humildade, a gente consegue se desvencilhar disso, tá? Para fechar, eu sei que é tarde, mas eu peguei aqui uma metáfora do Osho que eu vou ter que ler para vocês. Vocês aguentam mais alguns minutinhos? Tá? É o rio e o oceano. Tá? Disse que, mesmo antes de um rio cair no oceano, ele treme de medo. Olha para trás, para toda a jornada, os cumes, as montanhas, o longo caminho sinuoso através das florestas, através dos povoados, e vê à sua frente um oceano tão vasto que entrar nele nada mais é do que desaparecer para sempre. Mas não há outra maneira. O rio não pode voltar, ninguém pode voltar. Voltar é impossível na existência. Você pode apenas ir em frente. No rio, precisa se arriscar e entrar no oceano. E somente quando ele entra no oceano que o medo desaparece. Porque apenas então o rio saberá que não se trata de desaparecer no oceano, mas tornar-se oceano. Por um lado, é desaparecimento, e por outro lado, é renascimento. Assim somos nós. Só podemos ir em frente e arriscar. Coragem. Avance firme e torne-se oceano. Que coisa linda! Parabéns, Uau! lindo. Muito lindo, né? Eu achei isso show de bola, né? Cíntia, põe isso lá no nosso grupo. É que ele está escrito aqui, eu escrevi à mão, mas eu vou pôr, porque eu vou ver se eu acho aqui. É maravilhoso, né? Isso tem que ser uma oração todo dia. Eu concordo. E é assim, aquela história, vai com medo mesmo, mas a parte que mais me tocou aqui é que deixa de ser desaparecimento, né? E passa a ser renascimento, quando você se vê, não só você, mas você em relação ao todo.